para quem ainda não me conhece, meu nome é Gustavo Ferreira, eu sou escritor do best-seller Gatilhos Mentais. A gente já vendeu mais de 500 mil cópias só desse livro. Ou seja, é um processo estruturado que você na sua comunicação pode falar e vender. O que faz a empresa crescer? O empreendedor ele não pode ficar preso na operação. Você se afastar um pouco da operação, você consegue ter uma visão muito mais ampla, tomar decisões mais seguras. O marketing, a venda, ele é uma parte do processo, mas você precisa ter o restante da sua operação acontecendo. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Prevcast, o seu podcast de Direito Previdenciário. Aqui você acelera sua curva de aprendizado e aprende aquilo que a faculdade não te ensina. E ó, no episódio de hoje, você precisa ouvir cada detalhe do que vai ser falado, porque o cara é escritor de best-sellers, é isso mesmo, livros que já atingiram aí o Brasil inteiro. Eu fui uma das pessoas que li esse livro, ou esses livros, e ele já impactou muitas pessoas no meu escritório. Ele tem sido quase que obrigatório aí para muitas áreas, e esse escritor ele veio aqui compartilhar um pouquinho de insights com a gente. Seja muito, muito bem-vindo, Gustavo Ferreira, tudo bem? Obrigado. Obrigado pelo convite, Danilo. Obrigado você estar aqui assistindo a gente também. E eu estou muito contente de estar aqui compartilhando um pouquinho da minha vivência, da minha história, da minha experiência. E vai ser um bate-papo muito incrível compartilhar muita coisa com você. Sem dúvida, cara. Pô, primeiro, obrigado, uma honra tê-lo aqui. Eu vi lá o Instagram, falei, cara, deixa eu chamar o Gustavo para ver se ele vem aqui. Pô, muito legal, você é um cara muito solícito, né? Atendeu de pronto aí, a gente tentou ajustar aí, que bom que deu certo aí. E, cara, eu tinha que trazer você para falar com a audiência do Prevcast. Cara, você impactou o meu escritório, a minha visão, cara, de comunicação, de negócio, com um livro que é incrível, que é o Gatilhos Mentais. Sim. Né? Depois disso, eu li o Cartas que Vendem, né? Palavras que vendem. Palavras que Vendem. E, cara, só livro fantástico. Pra galera te conhecer, quem ainda não conhece, fala um pouquinho quem é o Gustavo, os livros que você escreveu, e depois a gente aprofunda um pouquinho mais o que você tá fazendo hoje, por que eles precisam ficar aqui nesse episódio até o final. Ok, então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Gustavo Ferreira, eu sou escritor do best-seller Gatilhos Mentais. A gente já vendeu mais de 500 mil cópias só desse livro. Tem outros livros também, entre eles Palavras que Vendem Milhões, que é um livro de base de copywriting, que é a comunicação persuasiva. Tem e-mails que vendem também. Gente, e-mail marketing não morreu. Eu falo isso para todo mundo. E-mail marketing continua funcionando, então escreva e-mails. Né? Os e-mails funcionam muito bem, principalmente para você que é advogado. Tem outro livro também que também está atingindo já é um best-seller, que é o Story Selling, que é como você conta histórias que não só encantam, mas histórias que conectam e vendem. Porque não adianta você contar uma história bonita se a história não vender. Então, storytelling, para você aprender a contar histórias que realmente vão fazer sentido para o seu público e vão aumentar as suas vendas. Também tenho mais um livro de autoconhecimento, chama Gatilhos da Alma. Então, é um livro que você se volta para dentro para você encontrar quem você realmente é. E uma coisa que eu sempre falo, que quando você aprende a se comunicar com você mesmo, você se comunica melhor com outra pessoa. Então, Gatilhos da Alma, para mim, é um livro fundamental. E um último livro também, que eu acredito que para você, advogado, vai ser muito bacana, é um livro chamado Cartas de Ouro para Empreendedores, que a gente estava até conversando aqui antes, né, Danilo? Qual que é o grande problema do advogado e de outras profissões técnicas? O advogado, o médico, é técnico, sabe fazer a função, sabe fazer o trabalho, mas não sabe gerenciar. Então, esse livro, Cartas de Ouro para Empreendedores, são as minhas próprias vivências, as minhas próprias lições de mais de 15 anos empreendendo, coloquei tudo em um livro, e tá um livro bem bacana, bem completo também. Hoje eu trabalho com tráfego pago, eu trabalho principalmente com o mercado lá fora, numa agência na Austrália, rodando tráfego para os Estados Unidos. Inclusive tem cases bem bacanas, a gente estava conversando aqui também de direito, rodando tráfego pago, então pode ser bem bacana. E também dou consultoria, treinamentos e palestras em todo o Brasil. Que legal, ou seja, você precisa estar com a gente, galera, de verdade. Os bastidores aqui já tava rolando um podcast. Cara, fantástico, assim, ó. 10 minutinhos aqui com o Gustavo já foi incrível. Vários insights, várias ideias bacanas aqui, cara. E muito bacana essa conexão que eu sinto que a gente fez no início, porque você tem uma visão também muito estratégica, né? A gente já falava isso nos bastidores. A sua maior habilidade hoje está realmente em ter uma visão muito mais ampla do cenário, tomando decisões importantes. E eu julgo que a tomada de decisão hoje, além da ação em si, né,
que está dentro do contexto da tomada de decisão, é o que faz com que grandes empresas realmente gerem bons resultados. É nesse sentido que você percebe? Sim, exato. Qual que é o problema, na minha visão, de muitos empreendedores? Que a gente acaba construindo uma empresa, a gente acaba, querendo ou não, no começo, às vezes só a gente está focado na operação. Porque precisa fazer a empresa acontecer. E porque a gente está tão focado naquela parte operacional, justamente da ação, a gente acaba perdendo a visão do todo. Então, o que faz a empresa crescer? Primeiro, o empreendedor ele não pode ficar preso na operação. Essa é a primeira coisa que a gente estava aqui conversando, é a primeira coisa que precisa mudar. Então, cara, sai da operação, não 100% necessariamente, principalmente no começo, mas você precisa dar um passo para trás para você ver o todo. Então, às vezes a gente está muito focado em alguma coisa, mas tem uma solução muito óbvia que a gente não está vendo. Só se a gente der uns 2 passos para trás, a gente é capaz de enxergar. Então, todo o meu trabalho, por que o meu trabalho é importante? Porque eu tenho essa visão de fora. Eu vejo as engrenagens, eu vejo os processos que estão faltando, os processos que estão com falha, e eu consigo falar, vamos resolver esse processo, vamos mudar essa alavanca aqui na sua empresa, que aí os resultados eles começam a acontecer. Então, o empreendedor, ele precisa dar esse passo para trás e não ser um empregado da própria empresa. Total, total. E isso é o mais comum na advocacia, Gustavo. Em algum momento também passei muito por estar ali no operacional, e eu conto essa história em algumas palestras que eu dou na OAB, cara, como eu transformei um pouco isso e passa exatamente por isso que você falou. Eu tenho um slide em uma dessas palestras que eu mostro assim, uma pessoa ela tá de frente num labirinto, né, dentro do labirinto, e ele fala, cara, como é que você sai daqui? Você não sabe. E aí você faz um voo panorâmico, você olha o labirinto por cima e você fala, caramba, a saída tá fácil. É exatamente isso. Exatamente isso. Você se afastar um pouco da operação, você consegue ter uma visão muito mais ampla e tomar decisões mais seguras. Cara, você vai contribuir muito para o crescimento dos advogados, e eu vou tentar extrair o ouro de você daqui a pouquinho em relação a isso. Antes, eu queria que você trouxesse um pouco da sua história, cara. Porque, poxa, você tem uma visão muito legal, cara, de mercado, de negócio. O livro Gatilhos Mentais, eu me encantei com aquilo, cara, como é que surge aquilo? Então traz para mim um pouco da sua história e também como é que surge, cara, essa obra fantástica que é Gatilhos Mentais, cara. Que livro incrível. Sim. Então, eu vou começar essa história a partir do momento que eu fali a minha segunda empresa. Eu tinha o quê? 23 anos na época, mais ou menos. Quando eu fali a minha segunda empresa, eu percebi uma coisa que estava faltando no meu hall de habilidades, que antes de trabalhar com marketing, eu era desenvolvedor de sistemas. Que habilidade faltava? A habilidade de vender. Chegou e eu passei crises de identidade, eu comecei a estudar inclusive terapias, chegou um ponto de eu oferecer massagem de graça e ninguém comprava. Aí eu falei, meu, tem alguma coisa muito errada na forma que eu tô me comunicando. Então foi nessa hora que eu percebi que eu precisava aprender a me comunicar melhor. E nessa época eu conheci o mundo do marketing digital, isso era em 2012. E aí eu comecei a estudar, e logo que eu comecei a estudar marketing digital, eu conheci o copywriting, que a copywriting ela é a arte da comunicação persuasiva. Apesar de que ela é uma comunicação voltada para a escrita, como que a gente aplica na prática? A mesma carta de vendas que eu escreveria, eu falo ela tem o mesmo efeito, às vezes até maior. Nessa época que eu conheci o copywriting, isso foi em 2012, continuei me desenvolvendo até 2014, e em 2014 eu entrei no mercado para valer. E no começo, nessa época, o tema gatilhos mentais ele já existia, principalmente trago pelo Érico Rocha na forma de lançamento, então era um tema que hoje ainda é forte, mas na época estava muito mais. Só que o que aconteceu no mercado? O gatilhos mental estava uma visão muito de frases mágicas. Então tinha as comunicações. Aprenda uma frase hipnótica para entrar na mente do seu cliente, ele vai comprar qualquer coisa de você, ele vai praticamente se tornar um escravo seu, ele nem vai perceber. E eu olhava para aquilo, meu, que porra é essa? E o pessoal, como eu já falava de copywriting, que eu comecei a produzir conteúdo sobre isso, o pessoal me falava, fala sobre gatilhos mentais, escreve um livro sobre gatilhos mentais. Eu falei, gente, ok, vocês querem gatilhos mentais? Eu vou ensinar gatilhos mentais, mas não é nada disso que vocês estão esperando.
E aí eu escrevi o livro, foi totalmente diferente do que as pessoas realmente estavam esperando, mas justamente porque eu trouxe não apenas a comunicação. Sim, existe uma estrutura que você pode criar na sua comunicação. Existem frases chaves que você pode construir na sua comunicação que sim, tem uma probabilidade que o cliente vai comprar o produto de você. Mas se isso não tiver embalado numa estratégia de negócio sólida, cara, não adianta. Você vai. Um case que eu até comentei com você, Danilo. Um cliente meu, ele vendia um produto industrial. E ele falou: Ah, eu quero mais vendas. Beleza. Aí eu olhei todo o processo, virei para ele: Se eu colocar 10 clientes hoje para comprar o produto, você consegue entregar? Ele falou: Não. Então, cara, não adianta a gente produzir uma peça de marketing, uma peça de vendas foda, que vai vender, se você não consegue entregar. Então, justamente, essa visão do todo, que começou na minha... Eu tenho essa visão muito por conta do meu histórico de desenvolvedor de sistemas. Então, por isso que eu consegui amarrar as coisas muito bem. Porque o marketing, a venda, ele é uma parte do processo, mas você precisa ter o restante da sua operação acontecendo. Cara, interessante porque assim, você é um desenvolvedor e eu tô imaginando que você tinha um perfil talvez um pouco mais introspectivo, porque você tá dizendo que não tinha essa Pô, eu continuo. Ou seja, então a gente está trazendo para as pessoas aqui que vender é uma habilidade que se aprende. Aquela história de dom e tal, bobagem. Existe como você aprender a realmente ter uma comunicação encantadora ao ponto de conseguir vender mais. Exato, e tudo é treino. Então, por exemplo, se você tem dificuldade em vender, é uma habilidade que você não domina. Se você separar 1 hora do seu dia, 30 minutos que seja, para você focar nessa habilidade, você vai se desenvolver. Então, vamos supor que você consiga separar 1 hora do seu dia e vamos supor que seu gargalo hoje está nas vendas. Então, para 30 minutos do seu dia, lê gatilhos mentais. Para começar, depois ler os outros, depois ler storytelling, palavras que vendem, meios que vendem, cartas de ouro e gatilhos da alma. Lê tudo. Para 30 minutos por dia para ler. Os outros 30 minutos, a sua dificuldade é vender? Ok, passa a mão no telefone e começa a falar com os clientes. Treina a vender. Então, toda habilidade ela é possível ser desenvolvida. Total. Existe o dom? Existe. A gente pode dizer que eu tenho um dom lógico. Faz parte. Para mim, posso ter esse dom lógico, e introspectivo. Mas é treino. Eu estar aqui no podcast, estar aqui me comunicando, eu desenvolver a habilidade de vendas, tudo isso é treino. Quanto mais você treinar, quanto mais você focar, quanto mais você criar um processo de sucesso, o sucesso é inevitável. Top, top. Muito legal. Falando do livro Gatilhos Mentais, eu vou trazer mais ou menos como eu entendi ele, e, e ele fez muito sentido para mim, mas eu preciso deixar você realmente te trazer esse contexto que você é o idealizador de tudo isso. Você traz ali, cara, já até numa base de Aristóteles, né, que foi ali o mestre da retórica, Exato, você já traz ali a estrutura dessa comunicação, de como você conduz essa ativação mental pelo ethos, pathos e logos. exato. Né? Então existe as credenciais, que é como você fala ali no livro, né? Então como você me percebe, isso é fundamental para você, para sua tomada de decisão. Além disso, você ativa esses gatilhos de emoção, sistema límbico, né, para essa tomada de decisão. E ao final você utiliza a lógica para justificar todo esse impulso emocional. Ou seja, é um processo estruturado que você na sua comunicação pode falar e vender. Se eu tiver certo, cara, eu estou fazendo então um bom serviço, porque eu tenho levado esse conteúdo para as OABs. Eu tenho feito palestra sobre isso, cara. E eu acho fantástica essa visão clara, assim, ó, ela faz uma clareza absurda de comunicação para as pessoas. Exato. Então, essa estrutura, ethos, patos e logos, ela faz parte de um discurso convincente como um todo. Qual que é o único erro que muitas pessoas acabam cometendo? Elas acham que as coisas elas são separadas. Uhum. Então, um gatilho mental, ele não é uma frase eu vou ativar um gatilho. Não, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, ao tempo todo, você está construindo sua autoridade, sua credibilidade, o tempo todo o seu cliente está tendo emoções sendo ativadas e o tempo todo aquela vozinha lógica está se perguntando: eu devo continuar assistindo isso? Eu devo continuar
prestando atenção nessa conversa, e só no final entra a parte lógica, de fato, para a parte da compra. Mas se a gente aprende essa visão do todo, e aí indo além da comunicação, por exemplo, quando a gente fala da credibilidade, eu não vou construir minha credibilidade só durante o momento de vendas. A credibilidade ela é construída antes, antecipadamente. Então, num cenário bem comum hoje, às vezes a gente tem... a maioria dos clientes acabam olhando o Instagram do advogado, da empresa que ela vai contratar. Se no seu próprio Instagram você consegue construir a sua credibilidade, na conversa você já tem vários passos adiantados, porque o cliente ele já te viu. Ele não vai falar que te viu, mas ele te viu. Você já alugou um espacinho ali na mente dele. Exato. Então, e se você tem outras pessoas falando de você, a gente já entra na parte da prova social. Isso também já vai trazer uma confiança maior para o cliente. E o tempo todo, nessa construção da credibilidade, a emoção já está sendo ativada. Porque o seu cliente, principalmente o cliente que vai atrás de advogado, ele tem um problema. Uhum. Esse problema não é lógico. Esse problema é emocional. Total. Então, o seu cliente, ele tá buscando alguém que vai resolver o problema dele. A emoção geralmente está à flor da pele, porque é advogado, gente. Tem profissões que pode ser um pouco menos, mas geralmente advogado é algum problema é muito ligado à questão financeira, à sobrevivência das pessoas. Então, o seu cliente está num estado muito crítico de querer resolver essa situação. Uhum. E aí, se ele vê que você é uma pessoa credível, ou seja, que realmente dá para confiar, e você, quando você está falando com o cliente, você já tem essa noção de que ele já está com a emoção à flor da pele, só preciso conduzi-lo para entender a situação dele e mostrar que realmente você tem a melhor solução para a necessidade dele. É muito mais fácil para o advogado ele fazer conversão, né? Se ele tem essa habilidade, esse conhecimento, por isso que eu julgo, Gustavo, de verdade, cara, assim, o seu livro, ele para os advogados, sobretudo advogados que querem ser empreendedor, ele é fantástico, cara. Ele foi fantástico para mim, de verdade. Eu levo esse conteúdo nas OABs porque eu entendo que ele é transformador. Porque o advogado, ele na nossa sociedade, ele já tem a credencial muito bem estabelecida. Sim. Né? Assim como o médico, o advogado, a gente tem a tendência a acreditar. Sim. O cara é o cara, então ele é o cara do conhecimento. Então essa credencial ela já está muito bem estabelecida. Como você falou, a questão da emoção também já está muito aflorada, porque ninguém procura um advogado que não esteja com problema, né? Eu digo que advogado de alguma forma é persona não grata, porque de verdade, assim, com o avanço da inteligência artificial, não digo que vai acabar, cara, assim, a advocacia, sabe? Mas na medida que as pessoas elas não querem tanto depender, o advogado ele é necessário. Exato. Ele é necessário para o momento atual, mas não é gostoso querer ir atrás de um advogado. Geralmente você está passando por algum sofrimento. Então o seu livro, cara, ele é fundamental para tudo isso. Mas só deixa eu fazer um parênteses em relação a IA, falando sobre advogados, o que a gente passou por um processo recente de uma compra de uma casa e tinha que analisar um contrato, e a nossa advogada de plantão não estava disponível no momento, porque estava viajando, e nós usamos o ChatGPT para nos auxiliar, e depois, quando ela teve acesso, ela inclusive usou o Gemini para fazer a análise do contrato também. Ela mesmo falou, putz, eu não sei mais o que eu vou fazer, porque a análise da IA tá tão boa, até melhor do que a minha. Então, isso é um aspecto para não só para advogado, mas para todas as profissões. Para muitas coisas técnicas, hoje, a IA ela vai conseguir resolver. Uhum. Não resolver de fato, no caso aqui num processo legal, mas ela vai conseguir já trazer uma elucidação, uma clareza e um certo direcionamento para o seu cliente. Uhum. Então, o papel do advogado, ele passa a ser, de certa forma, em uma certa instância, um pouco menos técnico, mas no sentido de orientação. Uhum. Porque qualquer resposta que você der, o cliente ele vai voltar para a IA e ele vai perguntar de novo para ver se você está certo. Verdade. Total. Uma coisa interessante que eu pensei aqui agora também, que todo o conteúdo que a gente falou agora aqui, dos gatilhos mentais, essa estrutura de comunicação, sinto que isso é atemporal. Isso não está preso a tempo. Não. Isso é como é o ser humano. Isso serviu há 2000 anos atrás, quando Aristóteles falava, isso serve hoje. E vai continuar servindo por mais 2000 anos fácil. Pela mente, né? Porque é como é a comunicação. Ou seja,
aprender isso é um dos melhores tipos de aprendizado que se pode ter. Exato. E por que essa comunicação ela é atemporal? Porque por mais que a gente fale dessa estrutura de gatilhos mentais, só existem 2 gatilhos mentais. Não existe mais. No meu livro tem 32, na minha última contagem é 48, vivem inventando gatilho por aí, só que existem só 2 gatilhos mentais: reprodução e sobrevivência. Ou seja, todas as nossas decisões emocionais, todas as nossas decisões, se a gente vai com o advogado A ou advogado B, se a gente vai comprar um produto A, produto B, tudo isso simplesmente é uma resposta para: isso vai me ajudar a sobreviver? Isso vai me ajudar a trazer sustento para mim, para minha família? Isso vai me ajudar a levar meus genes adiante? Simplesmente são essas 3 perguntas que acontecem na mente do cliente. E aí isso está inclusive no reptiliano. Exato, totalmente. Aí aqui é reptiliano total. Total. Aí é... Então, por mais que a gente fala, a gente pensa nessa estrutura didática do gatilho mental, é isso que está rolando por trás. A gente quer sobreviver e a gente quer se reproduzir. Ponto. Interessante. Eu já te vi falando sobre isso, eu vou pedir para você trazer no podcast, até para talvez a gente tentar tornar um pouquinho mais fácil. Como que dentro de um contexto de hoje, de comunicação do advogado para o seu cliente, que também vende um produto, né, ou serviço jurídico, como é que a gente pode tatear um pouco mais essa estratégia, essa percepção de comunicação para alcançar maiores ou melhores resultados? Eu vou trazer um case não é um cliente meu, mas é um case que eu estou estudando, porque a gente vai rodar uma campanha muito parecida. Mas tem algumas empresas de advocacia nos Estados Unidos. Eu sei que é diferente da legislação, tem uma série de coisas que precisam ser ajustadas. E no caso, é uma comunicação que ela é voltada para pessoas que sofreram acidentes de carro. Então, pessoas que sofreram acidentes de carro, elas enfim, geralmente processam outro motorista, não. E qual que era a comunicação de anúncio que essa empresa faz? Ela fala: se você sofreu algum acidente de carro, não processe o outro motorista. Porque pode ser que você tenha alguns benefícios do próprio governo que são muito melhores. Se você processar o motorista, você vai perder esses benefícios. No fim de toda essa comunicação, então, eu só trouxe o gancho principal, mas no fim, é um anúncio de um minuto até 3 minutos, algumas versões. No fim, o que a pessoa tem que fazer? Ela não está comprando um serviço de advogado. Em nenhum momento menciona que é advogado. Mas no final a pessoa ela fala: se você sofreu um acidente, clica aqui, preenche esse formulário para ver se você é elegível ou não a esses benefícios. Que basicamente é um formulário de consulta, um opt-in, para falar com uma empresa de advocacia que vai ver se a pessoa é elegível ou não. Interessante. Então, tira completamente a comunicação do advogado. Oi, eu sou um advogado, eu vim aqui e se você se você sofreu um acidente de carro, me contrate. Não. Não vou. Mas se eu sei que eu tenho um benefício, que eu posso ser elegível, que eu ainda não tenho, isso torna muito mais palpável. E você não está em nenhum momento me vendendo o serviço de advocacia, por mais que eu sei que eu vou contratar no final. E isso é legal, porque a comunicação é sempre sobre o destinatário. Exato. Como ele sente e o que ele deseja, né? Dores e desejos daquele com quem você está comunicando. Exato. Então, toda a comunicação, o poder dela, de novo, existem muitos gatilhos mentais, muitas formas que você tem de ativar a emoção. Mas um dos principais ativadores é a dor e o prazer. Ou seja, se eu tô com uma dor, imagina que alguém coloca uma taxinha na cadeira. Se você vai sentar na cadeira e você é espetado, você vai levantar na hora. Se eu tenho uma dor latente, eu vou querer fazer com que essa dor pare. E se eu tô sofrendo, eu desejo uma vida melhor. E qual que é o detalhe? A gente tem uma tendência muito maior a parar a dor do que realmente a buscar o cenário de prazer. Então, por isso que muitas comunicações elas acabam precisando bater muito mais na dor, apesar de que eu procuro bater um pouco menos, eu procuro projetar o cenário futuro, mas porque o deixar de sofrer é um movimento muito mais forte do que buscar um cenário bom. Então, pensando no cenário, nesse exemplo de novo de acidente de carro, falar, se você
sofreu um acidente de carro e tá lesionado. Então então isso está gerando dores para você. Você pode ter contas médicas, você pode não pode ter tido problemas no serviço, não pode continuar trabalhando onde você trabalhava, sua qualidade de vida pode ter caído. Então, isso é muito mais fácil eu falar e muito mais conectado com a pessoa do que eu falar. Será que você não poderia ter um emprego melhor ou ganhar mais dinheiro por conta de um acidente de carro? É o mesmo serviço, mas ângulos completamente diferentes. Interessante. Cara, eu sinto que você utiliza uma comunicação bem leve, assim, talvez por estar há muito tempo, ter uma habilidade de copy, né, já há muitos anos, você consegue trazer essa comunicação muito leve. Mas o que eu percebo no mercado hoje, de forma geral, você pega, por exemplo, a própria fórmula de lançamento, né, Uhum. do Érico. A impressão que eu tenho é que tem muita gente já cansada. Tava num evento agora, cara, o pessoal doido para comprar, mas só porque foi submetido aos pits ali do gatilho, a pessoa ela começa eu acho que esse gatilho ele começa a ficar invertido. A pessoa ela sabe que o serviço é necessário para ela, é bom, faz total sentido, mas ela fala: como eu entrei nesse processo de venda, eu não vou tomar essa decisão. E aí o tem percebido isso? Mas nesse caso, o erro foi que a comunicação ela não foi feita da forma correta, Uhum. por conta de quem estava vendendo. Porque o que aconteceu nesse exemplo? Provavelmente quem usou a comunicação perdeu, em algum momento ela perdeu a linha e fez as pessoas perceberem que era um pitch de vendas. Uhum. Porque eu já fui em um evento há poucos meses, que também era o mesmo esquema. Quando eu cheguei no evento que eu vi que era 3 dias, eu falei, não, beleza, já entendi o que vai acontecer aqui. Então eu já sabia, mas foi um pitch que foi acontecendo de uma forma muito tranquila e muita gente acabou comprando no final. Então, se as pessoas, então em algum momento as pessoas perceberam que aquela comunicação, tudo era um show para vender. Uhum. E pode ter esquecido em algum momento de entregar o valor, ou foi alguma frase mal colocada que ativou essa defesa. Tipo, puta, é um evento de vendas. Aqui não vou ter um conteúdo, eles não só querem me vender no final. Então, é algum detalhe na comunicação que passou. E aí eu preciso fazer um alerta para quem trabalha com quem escreve a copy. Cara, se você usou IA, provavelmente foi aí que você errou. Sim, porque qual que é o problema da IA? Cara, eu tô há meses trabalhando com IA. E até hoje, eu não consigo criar uma copy 100% validada só com a IA. Então, às vezes, quando é para fazer algum anúncio curto, beleza, a IA ela resolve muita coisa, mas eu nunca entrego, eu nunca rodo para valer um anúncio sem ter pelo menos uma alteração. Porque a IA ela falta esse tato, esse dom, esse toque humano. Então, se uma comunicação de vendas ela foi construída pela IA, não é que não é para usar, mas alguma palavra escorregou que criou essa sensação, tipo, puta, tá batido. Então, o problema não é da fórmula, mas sim, as pessoas elas ficam cansadas, isso acontece, por isso que vivem mudando o formato, por isso que vivem inventando fórmulas novas de vendas, mas se a comunicação ela é bem feita, isso passa totalmente despercebido. Entendi, ou seja, essa estratégia de comunicação para venda ela não muda, ela ainda é isso, é a forma como é falada que deve ser dosada aí Exato, para ser um pouco mais leve e conseguir realmente vender sem parecer exato. que está sendo vendido, né. Eu tive num evento, cara, foi muito legal, em Curitiba, de uma moça. E, cara, foi um evento também muito bacana, assim, a gente ficou 2 dias reunido com várias pessoas e tal, e ela apresentando conteúdo e em nenhum momento parecia que tinha venda. E ao final, falei: "Agora veio o pitch". Cara, não veio o pitch. Mas foi uma surpresa, assim, que eu falei: "Caramba, como assim, velho? Alguém faz alguma coisa dos dias de hoje e não dá o pitch no final". E aí você fica é muito louco, né, a galera depois fica com vontade de comprar alguma coisa, se sentir e aí ativa talvez o gatilho de reciprocidade. Você me deu tanto que agora eu me sinto obrigado a buscar algo de você para retribuir. E aí fica o sofrimento, né, eu não posso ficar aqui com esse sentimento de débito. Eu preciso pagar esse Sim, sentimento de sim. débito, né. Isso também é uma estratégia, tanto que dependendo do cenário, quando a gente vai falar sobre equipes de vendas, tem
a gente testa. Então nunca é uma coisa, vamos fazer desse jeito, porque desse jeito com certeza vai funcionar. Não, a gente testa. Uma das técnicas de vendas, ok, a gente testa o pitch, como a gente sempre faz, e outra a gente faz toda a apresentação e não faz o pitch. Uhum. E aí tem cenários que não fazer o pitch vende mais do Vai criando desejos ao longo do caminho. Exato. ali. Então, é que hoje eu trabalho menos como copywriter diretamente. Então, eu não crio mais tantas campanhas diretamente, justamente por conta do que eu estou muito mais focado na estratégia de anúncios da empresa que eu atuo. Mas quando a gente fala dessa comunicação, como que eu fazia a maioria das comunicações? Eu criava um desejo tão grande da pessoa ter uma vida transformada que eu não precisava criar escassez. Eu só falava, gente, tá aberto agora. E as pessoas compravam. Porque eu gerava essa antecipação, gerava esse desejo antes. Desejo de transformação Era transformação. é uma das grandes essências aí. Sim. E não é para todo, não vou falar que é para todos os nichos que isso é aplicado, mas nesse caso era uma campanha para concursos, para quem estava estudando para concursos. A gente criou um funil de 8 dias só entregando conteúdo, gerando antecipação e desejo. E trazendo case de sucesso e mostrando. E nos últimos 2 dias, a gente falava, ó, agora você pode comprar, mas só vai estar disponível por 2 dias. E 80% das vendas ocorriam no primeiro dia. Sendo que geralmente é ao contrário, 80% das vendas ocorrem no último dia, no último e-mail. Mas por quê? Porque eu consegui gerar essa vontade das pessoas terem um resultado diferente do que elas estavam tendo até então. Então, é o meu estilo de comunicação. Se você perguntar, eu deixei de fazer vendas porque eu bati menos na dor? Sim, com certeza, eu gerei menos vendas porque eu deixei de bater na dor. Mas é uma comunicação, mas eu gerei clientes muito melhores. A taxa de reembolso muito menor. Interessante. O Jeff Walker, que ele que é Sim. a fórmula de lançamento, né? E aí o Érico traz para cá. Eu li o livro dele e no livro dele, ele tinha muito isso. Ele era um copy, né? Sim. E ele também escrevia muito e-mails. E aí você começou aqui já com provocação. Gente, e-mail não acabou. Muita venda por e-mail ainda. Cara, isso é interessante, porque, por exemplo, ó, eu tenho usado pouquíssimo e-mail. Eu, Danilo, tenho usado pouquíssimo e-mail. Mas é aquilo, talvez é a minha característica. Tem muita gente utilizando o e-mail, se convencendo a partir do e-mail. E você falou de 8 e-mails. A pessoa ela vai acompanhando mesmo. Acompanha. Interessante. O número de e-mails enviados ano a ano continua crescendo. Dados atualizados estamos em 2025 ainda, né? Dados atualizados 2025. O e-mail ele ainda tem um ROI, um retorno sobre investimento maior, que 29 vezes maior do que o investimento em redes sociais. Isso é um instituto que pesquisa ano a ano. Respeitável esse número. Então, para não falar que continua no topo, 29% a mais. 29 vezes. Merda. Para não falar que a rede social não mudou, ano passado era 35 vezes. Então, agora, referência a 2025, 29 vezes. Mas ainda é considerável. É um número gigante. Exato. E é uma ferramenta pouco valorizada, eu imagino, que pela maioria das agências. Desde que eu entrei no mercado em 2012, todo mundo fala que o e-mail morreu. Tá? E tá bombando. Tem uma empresa que ela chama Agora International e ela fatura $1 bilhão anualmente e praticamente 90% ou mais da receita dela basicamente é toda através do e-mail marketing. Legal. Então, quando a gente cria uma estratégia de e-mails, se você depender só de e-mails hoje, pode ser que você não tenha o impacto que você teria há alguns anos atrás. Mas o e-mail, ele faz parte da estrutura de uma empresa sólida. E aqui a chave é sólida. Porque só o e-mail, ou só a rede social, ou só o seu site, hoje não é suficiente. Você tem que ter um ecossistema. Uhum. Você precisa ter um ecossistema que une todas as partes onde o seu cliente está. Então, você falou que criou ouro? Presta atenção. Ouro. Você quer ouro, chegou no ouro. Você precisa ter um local que você vai produzir o seu melhor conteúdo. Não importa se vai ser o Instagram,
Eu, particularmente, eu prefiro produzir para YouTube, se a gente for pensar em vídeos, e a minha preferência ainda é o e-mail marketing, para ser onde eu vou criar o meu conteúdo principal. Eu criei esse conteúdo principal, vamos supor que seja um e-mail. Desse conteúdo principal, você pode simplesmente ler esse e-mail e ele se torna um vídeo do YouTube. E aí você pega esse vídeo do YouTube, você gera cortes no Instagram. Você pega o mesmo e-mail, você publica no LinkedIn. Você pega o áudio do YouTube, você publica como um podcast. Ou seja, a partir de um único conteúdo, você cria, e você também pode publicar no seu site, você cria uma rede de conteúdo. Uhum. E aí, para quem está na lista de e-mails, você vende diretamente. É lá que está ali que está o botão de venda, só no e-mail. Por exemplo, é uma estratégia que você pode fazer. E para todas as outras redes, são formas que as pessoas têm de te descobrir para irem para a sua lista de e-mails. Uhum. Essa é uma das minhas estratégias favoritas. Legal. E se você perguntar o que eu faria, eu faria isso. Construiria um e-mail muito. Gastaria bastante tempo ali no e-mail, construiria uma abordagem legal, gerando muito valor. Se o caso de transformação, se isso foi importante ali para o cliente final. E a partir disso, vários conteúdos. Muito bacana. Muito legal. E, cara, por que as agências não estão fazendo mais isso hoje? Por que elas perderam É, uma parte é preguiça, outra é imaturidade. maturidade? Porque hoje tem gente que está há 2 anos no mercado e se considera especialista. Não estou falando que as pessoas não são boas, Uhum. mas falta bagagem. Hoje tem toda uma geração de marketing que só conheceu o marketing através do Instagram. Uhum. E de verdade, tem empresas que falam, vamos fazer uma estratégia de marketing, vamos, o que a gente vai fazer? Publicar no Instagram? Não. E não, era nicho e estratégia de marketing. Ou então, aí depende das escolas. Qual que é a estratégia? Vamos fazer um lançamento? Não, tá, beleza, vamos fazer um lançamento. Mas qual que é a estratégia? É fazer outro lançamento. Não, tá, mas qual que é a estratégia? Depois do lançamento, a gente faz mais um lançamento. Não, tá, mas e aí? Qual público que a gente vai atingir? Qual o movimento que a gente vai criar? Falta ver a visão do todo. É. Então, cara, marketing não é fazer lançamento, marketing não é publicar no Instagram, marketing não é enviar e-mail, marketing não é ter um site. Tudo isso é tática, é operação. Uhum. Lançamento não é estratégia, lançamento é tática de vendas. Sim. E-mail não é estratégia, e-mail é tática. Instagram não é marketing, Instagram não é estratégia, Instagram é tática, é só um canal que você vai publicar. Legal. A estratégia é qual a sua mensagem-chave, qual o público que você quer atingir e qual transformação você vai gerar. A sua estratégia tem que ser baseada nisso. E aí, com base nisso, você vai ver quais são os canais, as formas que você tem de criar uma comunicação que vai unir todas as pontas onde o meu cliente está. E não vai trabalhar de forma isolada. Vai trabalhar de uma forma coesa. Legal, legal. Vou pedir para você explorar um pouquinho mais isso dentro do contexto da advocacia. Antes, quero agradecer aí o pessoal aqui da subseção da OAB, do Tatuapé, que disponibilizou esse belíssimo espaço para a gente poder fazer o nosso Prevcast, e também o pessoal da Just Tech, que estruturou aqui todo esse estúdio. Para o advogado que, então, precisa fazer marketing, e agora ele sabe que marketing, então, não são essas táticas, mas que existe um conceito maior por trás. Como é que você pensa que isso poderia acontecer na advocacia? Eu vou até contextualizar um pouquinho mais para você, porque o nosso público é de advogado previdenciaristas. O direito previdenciário, então, a gente vai estar falando aqui de aposentadorias, de benefícios de forma geral. É um público já mais carente que precisa dessa proteção social, não consegue e busca no advogado uma forma de auxílio. Como é que você enxerga alguma forma de talvez utilizar essa estratégia de marketing para esse público, Sim. Gustavo? Danilo, seja muito sincero comigo. Esquece que você é advogado. Boa. Você entende alguma coisa do juridiquês? Se você não fosse advogado? Não, nada. Não. Nada.
Então, qual que é a grande chave pro advogado ele ser bem-sucedido? Ele aprender a falar como uma pessoa. Uhum. Esquece o termo técnico porque o seu cliente ele não entende o termo técnico. Tem até eu não lembro o nome, mas tem uma influenciadora que ela ganhou muitos seguidores e alcançou muitas pessoas simplesmente porque o trabalho dela era explicar o juridiquês de uma forma que as pessoas pudessem entender. Então pensa o advogado e ok, direito previdenciário, estão falando de aposentado. Aposentado. Você ou para quem tá para se aposentar. Você que tá para se aposentar. Será que o seu planejamento previdenciário está correto? Será que você realmente vai receber quanto você acha que vai receber? Não importa as leis que tem por trás, o seu cliente não se importa com isso. Ele se importa com quanto que ele vai receber no fim. Legal. Se Ou- você ativa o gatilho de dúvida ali, a necessidade ela surge. Exato. E, por exemplo, como é que é aquele empréstimo consignado? Uhum. Né? Senhor aposentado, alguém ofereceu empréstimo consignado? Pense muito bem antes de contratar. Explica por quê. Uhum. Daí fala ônus e bônus. Legal. Na minha visão, do pouco que eu conheço, eu vejo muito mais ônus para a pessoa, principalmente quem tem baixa renda. Então, deixar isso claro e ser honesto. Pô, se você tem baixa renda, você ganha até tanto, seu empréstimo é tanto, você vai ficar sem dinheiro. Fala isso pro cara. Bacana. Seja honesto. Eu vou compartilhar com você uma forma que eu falo também lá no escritório, né? Ver se cabe algum ajuste ou se seria por esse caminho aqui. Eu oriento as minhas recepções, hoje a gente tem 6 unidades. E aí eu oriento as minhas recepções, a gente tem um treinamento de 6, a gente fala muito sobre isso. E tirei boa parte do seu livro, tá? Tirei algumas coisas, eu tiro dali. Então é muito mais falar sobre a transformação que a gente causa na vida das pessoas. Exato. Então eu estava até conversando com o advogado outro dia, né? Pô, se eu vou falar o meu serviço, né? Eu vejo advogado falando assim, ó, direito previdenciário, auxílio-doença, qualidade de segurado, você precisa ter carência. Cliente, cara, o que é isso? O que se dane? Próximo. Mudou, Sim. foi pro outro. Aí tem um advogado que, um pouquinho melhor, ele já vai dizer assim, ó, eu faço benefício de auxílio, eu sou advogado especialista em direito previdenciário, faço auxílio doença e aposentadorias. Talvez entenda, talvez não. Né? Outro dia eu perguntei no Uber, falei, cara, você sabe o que é direito previdenciário? O cara, não. Falei, sério que você não sabe? Ele falou, não sei. Falei, interessante, as pessoas não sabem. Não sabe. E a gente não pode partir da premissa de que a pessoa sabe, não sabe. E aí nos escritórios, quando a gente estabelece a comunicação ali com o cliente, eu peço sempre às meninas, eu falo o seguinte, ó, a gente não pode presumir que o cliente sabe o serviço que a gente faz. Então a gente precisa falar para ele. Então terminamos a comunicação, Gustavo, entendeu direitinho como é que tá seu caso? Entendi, ó, queria aproveitar, Gustavo, dizer para você que o nosso escritório é especialista em ajudar o aposentado a aumentar o valor da sua aposentadoria. Pessoas que estão doentes podem ter direito a um benefício do INSS e a gente pode ajudar. Ou isso as pessoas entendem. Entendem? É fácil de entender. Sim. E aí eu digo para as meninas o seguinte, que a gente vai colocar o cliente num looping de forma que ele começa a pensar no seu meio social pessoas para indicar. Sim. Né? Então, a gente ajuda trabalhadores quando eles são desligados da empresa, a saber se ele recebeu o valor correto da empresa. Então, quer dizer, eu estou trabalhando onde está a dor, eu estou trabalhando onde a gente gera a solução. Exatamente. Eu imagino que aí a gente consegue estabelecer uma comunicação mais clara em termos de marketing. Agora aquele cliente sabe qual é o meu posicionamento. Sim. Ele sabe, eu não vou na delegacia ajudar ninguém que foi preso. Sim. Mas eu ajudo um aposentado a melhorar o valor da aposentadoria. Tiver no churrasco, final de semana, ele fala, porra, cara, falaram de aposentadoria, eu sei quem faz isso. Sim. Ou pensando num contexto de rede social. Nossa, eu já posso ter visto um vídeo de um advogado falando sobre isso. E muitas indicações já surgiram dessa forma, podem surgir dessa forma também. Então, a partir do momento que você deixa essa comunicação palatável e fácil para o seu cliente, ele vai entender, se ele não comprar por algum motivo, ele pode indicar. E muitos clientes, eles não compram, não porque eles não precisam do serviço, mas porque eles não entendem. Não entenderam de fato o que você está oferecendo. E nesse mundo veloz, com um monte de informação, você concorrendo com dancinha e uma série de coisas, você precisa ser rápido, ativar aí a regrinha ali dos 3 segundos. Eu vi, acho que o Kiso falando que acho que é 1 segundo hoje. Dependendo, é até mais rápido ainda, dependendo da rede ali. A pessoa ela tá ali, cara, deu um segundinho, ela já passa pro próximo. Sim. Então essa questão de chamar a atenção, ela é muito importante. E
pensando em uma estratégia de redes. O Instagram, ele tem um tipo de comunicação, o TikTok tem outro tipo de comunicação, o YouTube tem outro tipo de comunicação. Então, dependendo do canal que você for abordar, você precisa adequar a sua comunicação ao canal que você escolheu. Qual que é um problema, aí não só de advogados, mas do marketing em geral também? Que às vezes a gente quer atacar todos os canais ao mesmo tempo. E aí, ao invés de focar em um único canal, fica tentando fazer, Exato. fazer em todos e não dá certo. Então, escolhe um canal para focar e eu brinco, depois que você conseguir, sei lá, 100 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, pensando em rede social, Uhum. aí ok, aí começa a olhar outros, mas foca em um canal. Uhum. Seja a pessoa dominante referência naquele canal, até você ganhar atração. Porque aí você vai estar ganhando dinheiro. Legal. E aí fica mais fácil, depois que você tem uma comunicação validada, você começa a testar outras comunicações em outros canais. Legal. Bacana, bacana. Você tem uma visão de negócio, né, enquanto um estrategista, né? Você já está há muitos anos aí nesse mercado digital, então tem bastante experiência. Queria que você trouxesse também para a nossa audiência como é que está a sua perspectiva e se você se tornasse advogado hoje, jovem então, iniciando no mercado, quais seriam as 2, 3 estratégias que você implementaria para você crescer rápido, aproveitando talvez o hype desse mundo digital, mundo tecnológico? Eu tô pensando aqui, porque imaginando um contexto assim, se eu fosse entrar, assumindo que eu fizesse direito e tal, ok, vou me tornar. E você pode até pensar na questão do empresário, Sim, do pequeno empresário, sim, porque eu penso muito mais até com a visão de pequeno empresário mesmo. sim, Porque o serviço jurídico, no final das contas, ele é um negócio que está ali no meio, hum, né? sim, A gente de alguma forma, é o que eu tento levar para a galera, que a gente é empresário sim, mesmo, né? sim, Empreendedor. exato. A primeira coisa que eu faria, eu escolheria um nicho. Legal. Então, ok, O mundo de hoje está muito para nicho, né? exato. Então, assim, mesmo direito previdenciário, eu não conheço em profundidade, Sim. mas eu acredito que ele tem ramificações. Sim, tem sim. Eu escolheria uma. Boa. Foca nesse nicho, nessa ramificação específica e crie, assumindo que você realmente é especialista nisso. E crie conteúdos humanos que as pessoas vão entender. E a partir disso, você sempre vai estar oferecendo o seu serviço. Então, essa é a estratégia principal que eu escolheria. Escolher Nicho você se mostra isso. autoridade, valoriza Sim. muito. Escolhe um nicho e me posiciono como autoridade e vou vender e me especializo nisso. Naturalmente, pode ser que vão surgir outras demandas. Pessoas perguntando se você trabalha em outras ramificações. E aí também é uma escolha sua como empreendedor. Vale ou não a pena você abrir outros? Ou vale você falar não? Então aí tudo depende da sua estratégia, da sua visão de negócio, do que realmente vai fazer diferença para você. Se você escolher um nicho um subnicho muito pequeno, pode ser que você tenha um patamar de crescimento, ainda mais no direito, é bastante provável que isso aconteça. Então domine um, vá para o próximo. Domine aí, então você cria 2 linhas de conteúdo. Então você vai criando linhas de conteúdos específicas para atingir o seu cliente. Sugestão: escolha um desses nichos, dessas linhas de comunicação, que você consiga, que não seja tão nichado, para você poder ter alcance, que você realmente consiga gerar um bom sustento a partir com esse foco em apenas um nicho. Uhum. E eu falo, às vezes me perguntam, qual que eu escolho? Eu escolho o que pagar melhor. Boa. Às vezes às vezes pode ser muito concorrido, então pode ser o segundo, talvez não o maior pagador, talvez o segundo maior pagador. Mas você encontra alguma coisa que realmente as pessoas precisam, e que você consegue explicar de uma forma simples, e criando conteúdo que você consiga ganhar dinheiro. Uhum. Então, dessa forma, você vai conseguir se posicionar. Legal. E aí entra outra estratégia. Aí, conforme você vai crescendo, você pode criar outras linhas de conteúdo, você pode entrar com anúncios, com tráfego pago, aí tudo depende do que faz sentido para o momento. Legal. Dentro ainda desse contexto, porque
você tem uma visão ampla de comunicação e conhece muito do tráfego, né? Não sei a questão do orgânico, como é que é também, né? E como é que você acha que o pensamento do advogado para essa linha? Cara, eu invisto no tráfego, coloco uma grana aqui para atrair, faço o orgânico, equilibro que percentual se é. Como é que você enxerga essa questão, Gustavo? Hoje temos um grande problema no tráfego orgânico, porque agora que o Google e os grandes buscadores estão fazendo resumos de IA, a maioria, muitos sites, acho que cerca de 80% dos sites, eles perderam o tráfego deles. Então, assim, diminui 80% o tráfego, porque o resumo de IA, as pessoas estão ficando preguiçosas. Interessante. Então, depender do tráfego orgânico hoje, tem essa variável que a gente ainda não sabe como vai ficar, apesar de que existe uma linha. Cara, peraí, desculpa, não, agora você me chamou a atenção aqui. Eu tenho feito um trabalho de SEO, de posicionamento orgânico, porque eu tenho SEO, eu tenho tráfego e eu tenho o orgânico das redes sociais. Pensando no meu orgânico SEO, então, de verdade, eu aqui tô fadado a não ser encontrado Exato. tão facilmente. E aí existe uma outra linha de especialização, esse eu ainda não conheço em profundidade, que é como você consegue fazer com que a própria inteligência artificial te recomende. A gente tem aparecido lá, hein? Então, eu ainda. Talvez esse trabalho tá refletindo lá. Sim. Então, tem técnicas específicas que você pode aplicar que vão fazer a rede social, desculpa, vão fazer a inteligência artificial te indicar nesses resumos. Mas toda a parte orgânica que existia antes de SEO, isso vai mudar, a gente ainda não sabe no longo prazo o que vai acontecer. Mas está mudando e vai mudar. Qualquer coisa que eu falar hoje, amanhã vai estar diferente, então não vou dar nenhuma previsão. Uhum. Mas, então, no tráfego orgânico tradicional, tem um grande ponto de interrogação que a gente precisa tomar cuidado. Se você depende só de. Só um paralelo ainda aqui, no Google, você acha que o Google Meu Negócio, aquele o Google de localização, esse eu acho que ainda pode durar um pouquinho, que você Esse, no, sim, esse, no orgânico, né? eu acredito Então, por exemplo, eu preciso de advogado perto da minha que já região. perto de mim. Sim. Esse daqui, esse talvez ainda funcione um Esse eu pouquinho. acredito que vai continuar assim. Legal. Porque ele sempre vai buscar, quando é negócios locais, ele sempre prioriza a localização da pessoa. Uhum. Então, gente, se você ainda não tem Google Meu Negócio, eu falo isso desde 2014, por favor, crie seu Google Meu Negócio. E alimente de informação, Sim. ele peça avaliações. Sim, então o Google Meu Negócio, sim, ele ainda não sofreu tanto impacto e pode ser um dos grandes diferenciais nesse mundo de IA. Legal. Inclusive para a própria IA recomendar, através do Google Meu Negócio, recomendar você. Boa. Mas se você depende só de tráfego orgânico hoje, tem essa grande interrogação e muita gente se ferrou e está se ferrando legal por conta disso. Se você depende só de tráfego pago, e eu falo isso porque a empresa que eu trabalho na Austrália, a gente depende 100% de tráfego pago. Tem hora que o custo dispara, então o custo por clique nosso estava, semana passada, estava 1,20, 1,30, ontem estava 2,20. Então, assim, a coisa de vez em quando degringola, e nem sempre a conversão ela se mantém. Então, você tem uma questão de. Você consegue aumentar a sua escala muito, muito rápido. Mas se você depender só de tráfego pago, você também tem essa questão do custo. E se você não tem um caminho validado, uma oferta validada, você pode colocar ali muita grana e você também não vai. Você vai chegar em um ponto que você não vai conseguir virar. Uhum. Se você depender só de rede social, alguém lembra do Orkut? Agora, a geração nova nem sabe o que é Orkut. Acho que é. Eu tinha tanta foto boa lá. Eu adorava as comunidades. Então, a geração nova nem sabe o que é Orkut. Alguém ainda usa Facebook? Muita gente usa Facebook ainda, mas o maior hoje está no Instagram. Tem outras redes enormes, MySpace, por exemplo. Ninguém, de novo, a geração nova nem sabe o que é. Então, daqui a alguns anos, a rede social que você usa hoje vai morrer. Já está fadado, porque vai surgir outra, que as pessoas vão se interessar mais. Então, se você depender só de rede social, a rede social que você está vai morrer, ponto. Mesmo que ela não morra, o algoritmo ela vai mudar. Então, o que hoje, agora durante 2025,
O Instagram priorizou vídeos curtos. Isso já mudou. Isso muda toda hora. Então você está sempre refém dos deuses do algoritmo. Se você depender só de e-mail marketing, o que acontece também? A própria taxa de entrega ela mudou. E como muita gente percebeu que o e-mail marketing já era dinheiro, as caixas de e-mail, vou dar um histórico desde 2012. Então as caixas de e-mail elas aumentaram. Aí com a rede social crescendo, a caixa de e-mail diminuiu. E agora que as pessoas lembraram que e-mail marketing existe e viram que continua funcionando, o e-mail ele encheu de novo, então o seu e-mail ele também pode se perder em uma caixa de e-mail lotada. Então a sua estratégia pode não ser tão efetiva de novo como era há alguns anos atrás. Então se você só depender de de uma dessas linhas de conteúdo para você ter uma empresa, você está vulnerável. Esse é o grande problema. Se você só depende de um único canal, sua empresa está vulnerável. Você precisa ter uma estrutura sólida. E é isso que eu trago no meu livro Cartas de Ouro para Empreendedores. Que é para você aprender a criar uma estrutura sólida, que não vai depender só de um único canal. E o ideal é deixar os ovos em várias cestas. Exato, mas tudo de forma estratégica. Então, eu não vou sair atacando todos os caminhos de uma vez, porque eu tenho que focar em um. Foca em um, adiciona outro. Foca, então vai construindo Teria sua linha. pratos aí, né? Exato. Tem prato tá rodando bem, você põe um outro. Exato. Muito bacana, muito legal. Você acha que o copywriter, cara, eu imagino como que deve ser na sua visão, assim, né? Queria entender. Era uma profissão, cara, que dependia exclusivamente ali do humano, né? E hoje a IA, ela traz uma essência muito interessante, mas você já trouxe aqui a reflexão de que ainda depende ali de uma pitada, né? A cerejinha do bolo ainda é o humano quem coloca. Mas eu imagino que hoje um copywriter ele consegue fazer 100 vezes mais conteúdos, né, do que fazia há tempos atrás. Ele se tornou muito mais produtivo, Sim. talvez, né? E aí eu vou até ampliar, não só o copywriter, mas outras profissões também têm o potencial de ser muito mais produtivo. Eu vou focar na parte do copywriter. Então, por exemplo, eu crio muito anúncio. E muitos anúncios, o que eu preciso fazer? Eu preciso mudar os primeiros 3 segundos, porque o gancho principal dele é onde realmente vou reter a atenção ou não. Então, o que antes eu levava, sei lá, que seja 1 hora para criar 10 hooks diferentes. E 1 hora é um tempo de sobra para fazer isso. Hoje eu consigo criar em 5 minutos 100 hooks, se eu quiser, diferentes. Todos vão ser bons? Não, a maioria vai ser uma bosta. Você vai selecionando. Mas eu seleciono Vai ter coisa boa. refino. E vai gerar também outros insights. Exato. Pô, por essa linha eu não tinha pensado. Exato. Então, a IA, ela tem o potencial de deixar todas as profissões mais produtivas. E o que eu falei para minha equipe já há muito tempo, eu não acredito que a IA vai substituir o trabalho de ninguém. Mas quem não souber utilizar a IA vai ser substituído. Total. A gente teve que cortar algumas pessoas recentemente e a maioria que foi embora não sabe usar IA. Caramba. E eu percebo que é muito mais pessoas hoje não usando IA e não aderindo a esse novo mundo, do que necessariamente pessoas que estão aí aderindo. Eu acho que o volume, embora crescente, ele ainda é pouco. As pessoas que estão aderindo ainda estão num ritmo, penso eu, muito lento, comparado à velocidade que a IA vem crescendo. Isso quer dizer que talvez muita gente vai ser substituída aí. Seria? É possível, é possível. Mas eu também não acredito que vai acontecer aquele caos social que muita gente tem falado. Apocalíptico, né? Isso, porque vão surgir outras demandas, vão surgir outras profissões que até hoje ainda não existem. E, de novo, dando exemplo do copywriter, eu sempre falei para minha equipe que a profissão que eu acredito que estava mais ameaçada, de fato, é o copywriter. Só que depois que eu fiquei tantos meses tentando fazer a IA gerar uma copy boa, eu falei, gente, fica tranquilo, ainda tem pelo menos uns 2 anos, né, até realmente chegar no risco. Mas, de novo, se o copywriter ele não aprende a utilizar a IA, ele vai ficar para trás. Então, até a própria solução que eu estou desenvolvendo. Eu tenho uma base de mais de 300 anúncios
que a partir dessa base de 300 anúncios eu crio inúmeros anúncios com isso daí. Então já tem uma base validada. Eu não vou, então eu consigo criar vamos dizer, com 80% de chance maior de gerar um resultado bom, porque eu tenho uma base criada. E aí, quem ainda não aprendeu a utilizar isso, se eu perguntar para você, sabe usar o IA? Sabe usar IA? Sei. Você usar o ChatGPT? Tá, mas o que você sabe fazer? Ele responde tudo para mim. Porra, não. Não tá nem perto de usar IA aí. Exato. Então, falando até de um processo nosso, a gente tinha um processo altamente demorado para, depois de fazer uma reunião de revisão, a gente tinha que criar demandas para os editores de vídeo fazer a atualização dos anúncios. Isso era um processo que começava na segunda e as requisições elas eram terminadas na quarta ou quinta-feira, de tão trabalhoso que era fazer. O que a gente fez? A gente pegou a nossa reunião, a gente transcreveu a reunião, então a própria IA transcreve a reunião, a gente jogou no ChatGPT, o ChatGPT ele já gerou, pegou os insumos da reunião, transformou nas tarefas que a gente precisa, a gente importou para a ferramenta de gestão que nós tínhamos na época, e o que antes levava na quinta-feira para terminar de mandar as requisições na segunda-feira, fim do dia, estava tudo feito e revisado. Olha aí. E aí deixa eu aproveitar, tem um outro aspecto também, que tem uma profissão que eu acredito que essa se lascou. Essa, para mim, é uma profissão que praticamente não tem mais necessidade. E não é o problema do profissional, o problema não é a IA, mas o profissional. Web designer. Há anos e anos e anos eu tento trabalhar com web designer. Eu sempre tenho um problema com web designer. Sempre. E eu quero muito poder pagar um web designer para ele fazer o meu site. Eu quero muito. Só que com tanta dor de cabeça que eu já tive, e eu tô falando desde 2012, acho que mais até, tantos problemas que eu já tive, eu descobri que eu consigo montar um site que ele dá 80% do que eu preciso em alguns minutos. Em 30 minutos eu tenho um site pronto. Eu quero pagar alguém, mas com tanta dor de cabeça que eu tive, porque por conta de profissionais ruins, eu não quero mais. Então, o profissional que for ruim, esse tá fudido. Web design principalmente. Esse pra mim é uma profissão que acabou. Interessante. De fato, né? Você tem sites hoje aí que você faz com alguns cliques aí, ele fica pronto, né? Sim. Muito legal. Compartilha com a gente quais são as principais ferramentas que você tem utilizado hoje aí no seu dia a dia, Gustavo, de inteligência artificial mesmo, assim, né? Porque é muito louco, né? Às vezes a gente tá usando uma e fala, caramba, tem essa também, tem uma que faz isso, tem outra. São tantas ferramentas hoje que é até difícil, né? A gente ter acesso. Sim, e o que eu vou falar, para alguns pode parecer avançado, mas para outros vai parecer muito básico. E é provável que alguém vai ver o vídeo e falar, nossa, ele ainda não viu tal coisa. Porque não, eu não vi. Porque as coisas realmente elas mudam muito rápido. Então, eu uso um rol de ferramentas de IA, mas a primeira delas, a base de todas, que acabou sendo a mais famosa, é ChatGPT. Mas eu não uso simplesmente o prompt do ChatGPT. Para quem ainda não descobriu, você pode configurar tanto um GPT próprio, como você pode criar um projeto dentro do ChatGPT, então você já cria um processo pronto dentro do próprio ChatGPT e ele já vem com as instruções. Então esse processo que eu falei de criar as tarefas é um projeto dentro do ChatGPT que ele já cria as respostas de forma automática, não precisa nem de instrução. Então o ChatGPT ele acaba sendo uma das bases. Hoje, para criar copies, por exemplo, eu estava usando só o ChatGPT e aí cada ferramenta de IA ela tem bons ou melhores ou piores resultados. Então, para outputs de copy, em geral, o Claude ele dá respostas um pouco melhores. Mas dependendo do tipo de copy que você quer, pode ser que o Grok ou mesmo o ChatGPT ele dê respostas melhores. Então, também você tem que testar. Hoje, para construir agentes, eu estou usando uma ferramenta chamada Gunloop,
Então, e para gerar anúncios, o que eu faço? Eu alimento toda a minha base de swipe, eu tenho o input do usuário do que eu quero gerar de anúncio, e aí o Gunloop então, vai pegar todas essas bases de anúncio junto com o ChatGPT, vai ver qual que é o anúncio que encaixa melhor, e eu tenho 3 prompts diferentes para entregar o output final. Então também não é um único prompt que eu trabalho. Então, Gunloop para criar agentes. Tem uma outra ferramenta chamada Mind Studio também, que é uma ferramenta equivalente ao Gunloop. Na parte mais técnica, mais operacional, tem uma ferramenta que chama N8N, 8N, que é para você fazer integrações um pouco mais profundas de API. Tem uma versão mais simples dela, que é o Make. Então, eu particularmente prefiro o Make, porque eu até hoje não precisei de nada muito técnico específico, então, para fazer. E indo mais fundo, para fazer aplicações, inclusive, eu estou desenvolvendo um aplicativo de IA também, que vai ser um SaaS. Eu uso o Cursor para programar. E aí eu estou entrando agora em uma outra linha de aprendizado com LangChain, com Vector Database, que é uma outra linha de conteúdo técnico de IA para eu construir agentes dentro do meu próprio app. Interessante, cara. E tudo isso que eu falei ainda é básico. Eu sei que é básico. De forma geral, cara, você parece um cara muito produtivo, né? A impressão que eu tenho assim, que você é muito produtivo. Você tem uma rotina que você segue, arrisca? Como que é a sua estratégia para conseguir ser tão produtivo no seu dia a dia, Gustavo? Olha, eu tenho as minhas rotinas. Às vezes eu consigo seguir mais a risca, às vezes menos. Mas eu tenho alguns grandes blocos que já me permitem gerir melhor o meu tempo. Então, por exemplo, tenho que fazer uma reunião. Eu tenho uma assistente. Gente, contratação obrigatória para todo mundo. Contrate um assistente ou uma assistente. Cara, é a melhor. Se eu quiser começar qualquer projeto hoje, a primeira pessoa que eu contrato é um assistente. Eu não vivo sem mais. João, me ajuda muito. Tanto que até pra gente agendar aqui, você fala o tempo todo com a minha assistente para bater a agenda. E essa é só uma das coisas que ela faz. Mas eu já tenho blocos na minha agenda. Eu preciso agendar uma reunião com alguém. Terça e quinta à tarde. Eu não preciso tomar essa decisão e aqueles horários já estão reservados para isso. Legal. Agora, e terça e quinta também é o dia que eu prefiro fazer, por exemplo, podcasts. Agora, como eu estou em mudança, que eu morava em São Paulo, estou em Indaiatuba, então eu ainda estou tentando ajustar quando isso vai acontecer. Mas se é podcast online ou alguma entrevista online, é terça e quinta, de manhã, geralmente, que eu prefiro. Então eu já tenho esses blocos separados. Se eu tenho alguma coisa que eu preciso muito entregar, e é alguma coisa que realmente depende, a minha assistente bloqueia um horário no meu calendário, na minha agenda, ela vê qual que é o dia que eu tô mais tranquilo, e ela bloqueia de 1 a 2 horas, e ela me cobra, você precisa, nesse dia, a tal hora, entregar tal coisa. Então, eu consigo criar alguns desses blocos. E, então, aí tem muitas maneiras diferentes que você pode organizar a sua agenda. Então eu tenho esses blocos. Segunda de manhã é o dia que eu tenho toda a reunião com a minha equipe. Então, segunda de manhã. Então, eu já sei como minha semana vai acontecer. Geralmente, também na segunda de manhã ou no domingo à noite, eu já planejo a minha semana. Então, eu também já sei o que eu preciso fazer durante a minha semana. E, bom, o principal é isso. E eu sou rapidinho também, né? Pra resolver as coisas. Boa, boa. Tem Eu, rápida tomada de decisão. sim, e, por exemplo, tem muitas coisas operacionais que eu preciso fazer que eu também procuro encontrar aqueles gaps de trabalho que eu vou ter menos interrupção. Então, por exemplo, para fazer alguma questão técnica específica nas campanhas de anúncios. São coisas que eu faço em meia hora se ninguém me encher o saco. Se separa esses blocos. Então, geralmente, a primeira hora da manhã é a hora que eu vou realmente para o foco, resolvo aquele problema. E então, geralmente, o começo da manhã e o fim da manhã são os horários que eu realmente paro tudo que eu tô fazendo, fecho os canais de comunicação e foco para resolver o que eu preciso resolver. E outro hack, o hack de comunicação e produtividade. Desliga o WhatsApp. Tem dia que a minha esposa tá me ligando, eu não atendo porque eu nem vejo. Eu deixo o celular no silencioso
Muitas vezes eu trabalho muito com Slack, eu deixo o Slack fechado. Então, WhatsApp fechado, Slack fechado, Telegram fechado, eh, Instagram fechado, tudo fechado. E sabe o que acontece? Você trabalha. Muito bom, verdade. É bíblico, né? Como que é? Tem uma coisa na Bíblia que fala. Não me recordo agora, mas você evita, né? Você evita que o pecado Sim, te tome ali o seu tempo, né? sim. Cara, muito bacana. Gustavo, a gente vai chegando aqui já na etapa final, cara. Poxa, que bacana, que papo legal, cara. E sinto aqui que dá pra gente ficar mais umas 4 horas Fácil. da considerando muita coisa. É, eu vou pedir rapidamente só pra você mentorar um amigo meu, bem rapidinho. Ele, acho que em 2012, não, há alguns anos atrás, né? Ele tava falindo ali a segunda empresa dele. E ele não sabia vender muito bem. Ele não sabia vender absolutamente nada. Ele sentia que essa era uma necessidade que ele precisava desenvolver. O que você falaria para o Gustavo lá do início da sua jornada? O que você cochicharia no seu ouvido de forma que você conseguisse trazer mais rápido para ele conhecimentos que ele desenvolveu ao longo de toda essa estrada? Os 2, 3 pontos que você entende assim que foram mais importantes de sabedoria que você teve que você compartilharia com ele? A primeira coisa que eu ia falar, realmente se conecta com as pessoas, encontra o que realmente é a maior dor, o maior problema na vida delas e realmente se compromete em transformar isso, entregar uma solução. Que a partir do momento que você entende qual que é realmente a dor que essa pessoa está sentindo, você vai e você tem uma solução, você vai conseguir casar. Então esse é o principal conselho, além de ler os livros, né? Gatilhos mentais, storytelling, Aham. então tem esse ponto. E outra coisa que é muito importante, que também foi uma carga muito pesada para o Gustavo de 2012, e até hoje também é um desafio, mas aprender a comprar tempo, Uhum. aprender a delegar, aprender que você é bom, mas tem pessoas melhores que você, e você pode trazer outras pessoas melhores que você para trabalhar. E mesmo que você tenha que contratar pessoas que vão fazer o trabalho, mas só vão fazer 80% do trabalho, você tem que fazer os outros 20%. Cara, isso é fantástico. Bom demais, cara, comprar tempo. Então acredita nas pessoas e cria processos e sistemas que vão realmente te permitir se libertar ao invés de construir uma empresa que é uma prisão, você realmente construir uma empresa que é uma libertação. Top demais, top demais. Cara, eu vou deixar você fazer suas considerações finais aqui para o nosso público, mas antes eu quero te agradecer. Primeiro, cara, porque, pô, imagino que deve ser um orgulho muito grande para você ter escrito os livros que você escreveu, porque são legados que vão ficar na terra aí, né, cara? Que legal isso, cara, que legal. Imagino como deve ser satisfatório para você ter deixado esse legado. Então, eu te agradeço por ter escrito esse legado e transformado a vida de muitas pessoas, como a minha. Eu, a partir desse livro, cara, tive uma visão muito interessante. Então, muito grato por isso. Agradeço por você vir aqui no podcast e compartilhar com a nossa audiência muito conteúdo rico, de valor aqui pra gente. E já fica intimado aí para aparecer pra gente sempre que você estiver por aqui, cara. Será uma honra tê-lo aqui pra gente poder bater papo e levar para os advogados e empreendedores aí um pouco dessa sua sabedoria. Muito obrigado. Sim, não, eu que agradeço e para você que está aqui acompanhando, também gratidão pelo seu tempo. Para você me acompanhar, @sou Gustavo Ferreira. Pode mandar uma mensagem Previcast para saber que você veio daqui. Eu vou mandar para você um mapa dos gatilhos mentais. Para quem ainda não conhece, para ter um primeiro contato. Para quem já conhece, fala que é um mapa de refresh. Então, às vezes eu mesmo estou trabalhando numa campanha e falo, nossa, faz tempo que eu não uso esse ângulo. Então, você tem uma inspiração para você realmente criar alguns conteúdos a mais. Então, manda mensagem, @sou Gustavo Ferreira, Previcast, que eu te mando esse mapa. E você, como advogado e outros profissionais, outras profissões técnicas também, você é capaz de transformar muitas vidas. Você é capaz de resolver muitos problemas. Você é capaz de criar uma vida boa para o seu cliente. Mostra isso para ele. As pessoas, nesse mundo cada vez mais artificial, as pessoas precisam desse contato humano. Então, crie uma mensagem humana e leia para quem quer realmente criar uma empresa de sucesso. Tem meu livro Cartas de Ouro para Empreendedores, tem uma carta dedicada a comprar tempo.
também, carta 10, minha carta favorita. Então isso é muito importante para nós não ficarmos presos na operação. E se você realmente quer se aprofundar, Gatilhos Mentais, Storytelling, Gatilhos da Alma também é um livro fantástico para você se conectar, se conhecer. E espero vê-lo na sua jornada crescendo cada vez mais. E mais uma vez, gratidão pelo convite também. Imagina, eu que agradeço. E, ó, já li alguns deles, sinto que tá faltando alguns, mas não faltará mais. Ainda esse ano vou tê-los e vou dar um gás ali para ler todos eles, porque, cara, que escrita fantástica, fácil de entender e de uma potência que a gente utiliza na vida muito grande, cara. Obrigado. Mais uma vez, agradeço você que esteve em casa com a gente aí até agora e compartilha nos grupos de WhatsApp, bora trazer mais previdenciaristas para cá. Comenta aqui, se você chegou até aqui, comenta aqui, deixa alguma mensagem bacana, gratidão, Gustavo, por tanto conteúdo bacana, beleza? E me ajuda a construir também cada vez mais conteúdos conectados com você. Deixa aí o que Previcast gerou de insight para você, beleza? Muito obrigado, Gustavo, obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu.